Olá, bom dia, a paz do Senhor. Mensagem, mensageiro ou receptor? Onde está o problema? Onde realmente o problema se encontra? A mensagem não é clara? Falta clareza, por acaso, por parte do pregador? Ou o problema está no receptor, ou o problema é o ouvinte? Os discípulos perguntaram para Jesus por que fala por parábolas. Na realidade, o que é uma palavra? Qual é o objetivo do Senhor? O que Ele quer quando Ele revela a sua palavra, quando Ele traz aos nossos corações a revelação da sua vontade? Eu tenho dito por muitas vezes que Jesus, Ele quer tanto que nós entendamos que Ele nos conta essas histórias. Como crianças, Ele conta história para que nós venhamos a entender a realidade espiritual. E aqui o Senhor diz, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 16, dando continuidade nessa nossa leitura do Evangelho, é o que a palavra de Deus está nos revelando. Ele diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouvi. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. O Senhor aponta para o momento. Ele coloca um porém. Porém, vós sois bem-aventurados, porque os vossos olhos veem. Vocês são bem-aventurados, porque os vossos ouvidos ouvem. O que vocês estão presenciando, ele diz, muitos profetas, muitos justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, ouvir e não ouviram. Essa é a realidade de toda a história, desde quando o Senhor fez a promessa de que enviaria o Messias, que o Cristo viria, que o Salvador viria. Mas aqui nessa questão mensagem, mensageiro ou receptor ou ouvinte, no verso 11, o Senhor diz, ao que respondeu, quando lhe perguntaram por que fala por parábolas, e Jesus responde, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isto. Ele fala desses ouvintes que têm o seu coração endurecido, que ouvem de mau grado a palavra do Senhor, desses que fecham os seus ouvidos, desses que fecham os seus olhos para não ouvir, para não ver, para não entender com o coração e se converter e ser sarado pelo Senhor. Ele diz
a vós é dado a conhecer os mistérios. Vocês estão recebendo esse privilégio de ouvir. E o pregador, o mensageiro, se chama Jesus Cristo. Não é Isaías, não é Jeremias, não é Ezequiel, não é o grande profeta Elias, não, é o próprio Senhor. Onde está o problema? O problema está no mensageiro. O problema é Jesus. O problema é a sua mensagem é muito dura. Há um momento na história onde os discípulos abandonam, os discípulos voltam atrás. E eles dizem: duro é este discurso, quem pode suportar? Quem é que pode ouvir uma mensagem desta? Mensagem ou o mensageiro? É a mensagem que é muito dura, é a mensagem que é muito difícil. Falta clareza, não está sendo explicado. Não, Jesus usa parábolas, Jesus conta histórias do dia a dia. Uma coisa muito clara do dia a dia, todos estão vendo esta realidade. E Jesus usa esta realidade para comparar, para falar a respeito do reino dos céus, o reino de Deus. Mas esses fecham seu coração. O coração deste povo está endurecido. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu no caminho, outra parte caiu em terreno rochoso, outra parte cai entre os espinhos. Onde está o problema? Mensagem, mensageiro ou no coração daqueles que não querem ouvir? Daqueles que endurecem o seu coração, desses que ouvem de mau grado, desses que não têm amor à palavra e não está atento a ouvir a palavra do Senhor. Mas o Senhor, na palavra, na sua palavra, e a sua palavra é clara, ele está explicando, ele está colocando dois tipos de pessoas. Ele coloca pessoas desejosas. Ele fala lá de homens e mulheres que desejaram ver o que vocês estão vendo. Ele fala de homens e de mulheres que viviam no templo buscando a redenção, esperando esse momento da manifestação do Senhor. Muitos desejaram ver e não viram, contemplar e não contemplaram. Mas bem-aventurados sois vós. E ele está falando de um grupo de bem-aventurados, que tem os seus ouvidos abertos para ouvir Deus, os seus olhos abertos para ver a manifestação da glória de Deus. Ele fala desses bem-aventurados, mas a palavra de Deus aponta para esses que ouvem com os ouvidos e que não entendem, que veem com os olhos e de modo nenhum percebe. Que tipo de solo? Qual é o tipo de coração com quem você se identifica? Com os bem-aventurados, com os crentes, com aqueles que creem, aqueles que não precisam de sinal porque Deus lhe revela Cristo. Ele olha
aquele bebê envolto em panos lá na manjedoura e ele vê que ali está o Cristo, o Senhor, o Salvador do mundo. Aquele que tem Jesus em seus braços e dá graças a Deus e diz: despede o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, os meus olhos viram a tua redenção. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você faça parte dessa grande multidão de bem-aventurados, desses que têm o seu coração aberto e os seus olhos abertos